ouvi de algumas pessoas, Open Finance é um tipo de banco, né? Mas, de fato, o Open Finance é uma tecnologia bancária como qualquer outra, né? Só que ela é uma tecnologia que ela possibilita, através de padrões, né? Padrões tecnológicos e padrões de comunicação, de protocolo, né? Falando o mesmo idioma, com que um banco consiga falar com outro banco. Se eu estou olhando para a minha empresa para aplicar algum processo que vá usar inteligência artificial, ele tem que fazer sentido, né? Se eu aplicar aonde um ser humano faz em meia hora, não vai fazer sentido. Apesar de ser um belo sistema, não faz sentido. Sim. Mas aonde eu enxergar que existe essa oportunidade, certamente ali eu vou surfar uma boa onda. A gente trabalha muito. As pessoas trabalham muito, né? Então, a exaustão é algo natural. Burnout já virou conversa de corredor, né? Então, se a gente conseguir, dessa forma, a gente conseguir atingir uma qualidade de vida melhor ali, eu acho que essa é uma receita muito interessante. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod A, um podcast aí inteiramente dedicado a esse fascinante mundo da inteligência artificial. Bom, a nossa missão aqui é explorar, detalhar e discutir os assuntos mais importantes aí da inteligência artificial que está revolucionando as nossas vidas e também as empresas, né? Bom, neste primeiro episódio não podia ser diferente. A gente tem aqui, com privilégio, né, receber uma grande personalidade aí do mundo da tecnologia, em especial aqui ao mundo do Open, né? Diogo Kulaiff. Muito bem, seja bem-vindo. Fala, Marcão. Boa. Agradeço demais aqui a presença. Valeu. Diogão é CIO e cofundador da FinanceStack, uma empresa 100% brasileira que se dedica aqui corpo e alma para esse universo do Open, né? Com uma visão única, né, e perspectiva inovadora, ela traz aí uma série de desenvolvimentos, né, na vanguarda desse desenvolvimento, de soluções de tecnologias voltadas para o Open Finance, Open Insurance e pagamentos também. Bom, esse podcast é um oferecimento da MPA, Mente, Propósito e Ação, onde a gente encurta os caminhos do crescimento para os nossos empresários aí. Então, a ideia aqui é você se nutrir com uma série de conhecimentos, uma série de informações para poder levar educação, levar conteúdo, insights para dentro do seu negócio. Bom, então, já vou pedir aqui para vocês seguirem o nosso canal, clicarem ali no sininho para receber as notificações dos próximos episódios e também de outros vídeos que a gente tem. E bora lá, né? Diogão, muito obrigado pela sua presença. Pô, eu que agradeço, Marcão. E é sempre um privilégio ouvir a palavra uma empresa nacional, né? Começa por aí. É, isso aí. A gente tem muito orgulho disso. Eu falo porque nos primórdios ali do Open Finance teve muita empresa nacional ou pessoas do Brasil que eu conheço e eu tenho o prazer de conhecer e um respeito enorme, uma admiração por pessoas do nosso mercado que iniciaram e foram precursores desse movimento do Open. Acabou que o movimento atrasou um pouquinho as entradas, ele acabou vingando um pouquinho mais entre 20 e 21, mas a gente já falava de Open há um bom tempo. Desde 17, 18 já tinha bastante empresa trabalhando nisso. Mas é muito bom fazer parte de tudo isso, né? E poder escrever um ponto na história que é muito importante, que é o Open Finance. A gente vai falar um pouquinho de Open Finance aqui, mas com viés um pouco mais voltado à inteligência artificial. É isso aí. Na visão talvez do negócio, do business, né? De quem está por trás e como a gente vê tudo isso. Então, isso é muito importante. Então, contando um pouquinho da FinanceStack, eu vou tentar fazer a história, né, de frente para trás, não de trás para frente. Tá bom. Mas, contando um pouquinho da FinanceStack, a gente surgiu em 2021, numa iniciativa de empresários, né, entre empresários, investidores e pessoas do segmento financeiro. Eu acho que aí foi uma receita muito interessante. Então, eu e os meus sócios, atuais sócios, já tínhamos pivotado algumas empresas e aí a gente se juntou com todo esse conhecimento e todo esse apoio para poder realmente levar o Open Finance para frente. E eu falo que a gente tem muito orgulho da questão da empresa nacional, porque na época, em 2021, a gente sempre via muitas empresas gringas, né, vindo com soluções que, quando chegam no mercado brasileiro, elas efetivamente são caras, né? Então, são soluções que
não cabem muitas vezes ao bolso do pequeno empresário, da pequena instituição, que não era muito o nosso foco. Nosso foco era realmente fazer com que todas as empresas pudessem ter o Open Finance. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem empresas pequenas como clientes, como a gente tem empresas enormes como clientes. Então, isso é muito legal. E realmente a discrepância do que a gente tem em termos de custo entre elas é o que nos torna, é o que me dá orgulho de ser um finance stacker, né? E agora um Cellcoiner, né? Exato, né? Então, esse é o nosso orgulho. Então, contando um pouquinho da história, eu sempre fui empresário desde muito cedo. Eu me lembro com 14 anos, meu pai era empresário, então eu acompanhei ele bastante nas empresas. Já vem de berço, né? Já vem de berço. Isso aí. É família árabe, então já tem aquela cultura, né, de levar o filho junto, né? Quem teve educação árabe conhece um pouquinho disso. E ali em diante eu comecei a ter muito contato com as tecnologias e interessante que começou trabalhando nas empresas do meu pai, nas lojas e tudo mais, e eu aprendendo sobre o computador ali dentro, né? Sempre tive muita curiosidade desde muito cedo. Eu já tinha um viés para tecnologia e eu acabei assumindo ali toda a parte tecnológica das empresas. E foi bem interessante porque logo em seguida meu pai teve uma sociedade com a pessoa que desenvolveu o software. E aí a gente trabalhou junto em uma empreitada que durou ali alguns aninhos. E ali em diante eu segui a carreira entre corporativo e empreendedorismo, sempre no intuito de aprender, né? Então eu fui para o mercado de serviços, passei por grandes empresas como Capgemini, GIP, sempre dentro de instituições financeiras, Bradesco e outras. Tenho muito orgulho disso e ótimas referências, é uma grande escola. E sempre no intuito de aprender, né? Então, eu fui aprender como é que se fazia um serviço, como é que se orçava um serviço, que era a grande dificuldade no mundo de tecnologia, né? Sim. Como é que você pede uma proposta para alguém de um software e aquele cara consegue acertar, né? Um desenvolvimento intelectual, pesado, e o cara consegue leva horas ali, né? Dias, né? Nossa. Meses, né? Antigamente, anos, né? Eu cheguei a pegar projetos de anos, então isso era muito difícil, né? Então, cheio de metodologias, muitas certificações em tudo que você imaginar, em pontos de função, use case point, tudo um monte de tecnologia, metodologia para você orçar. Então, ali foi muito importante porque logo em seguida eu abri uma empresa de serviços. E ali foi onde eu consegui navegar bem no mundo de serviço, cresci bastante. Em determinado momento, eu tentei pivotar a empresa de serviço para produto. E aí foi um grande desafio, porque é difícil. Você tem um viés ali onde você atende os clientes já de uma certa maneira e você precisa pivotar para produto. Então, eu abri uma área, né, uma área da empresa de engenharia e começamos a produzir ali alguns produtos a mercado. Em determinado momento, eu vi que ali é onde estava o grande segredo, né? Porque ali é onde você conseguia exponenciar sem a necessidade de a mão de obra, né? Porque eu, para crescer, eu precisava crescer em número de pessoas. E ali eu percebi que não. A gente pode usar da tecnologia para poder crescer e o número de pessoas cresce não diretamente proporcional e aquilo te traz uma receita mais interessante, porque no mundo de serviço, você sabe, tipo, já vivemos juntos esse universo. Exatamente. A gente tem uma longa história juntos aí. Estamos falando de margens baixas, né? Então você trabalha o ano inteiro para ficar com 3% a 7%. E era surreal, assim. A escala ela é muito importante, né? Dentro do nosso negócio de serviço. Precisa ter essa conta, né? E é muito difícil. São poucas empresas que conseguem realmente quebrar essa curva, né? A maioria não consegue. E ali foi quando eu decidi entrar numa empresa de produtos e entender como é que funcionava a metodologia de engenharia de produtos, né? Porque eu queria aprender mais sobre aquilo. Aí passei por algumas multinacionais conhecidas de mercado, as grandes. E ali eu fui tendo contato com diretores de produtos, heads de produtos, e fui aprendendo. Não deu outra, 3 anos depois, a gente começou a fazer o produto que, por fim, virou a plataforma da Finance Tech. Entre empresas que nós pivotamos, a gente tornou aí a empresa da Finance Tech, né? E uma solução totalmente nacional, totalmente voltada para qualquer nível de público, onde o nosso grande objetivo é fazer com que instituições possam realmente entrar no ecossistema do Open Finance, né? E eu acho que nesse ponto aqui, Marcão, é importante dizer assim, o que é o Open Finance? Né? Exatamente, eu ia te fazer. Que eu acho que aí fica alguma dúvida, né? Traz esse conhecimento para a gente, que isso é importante. Boa. Já ouvi de algumas pessoas, Open Finance é um tipo de banco, né? Mas, de fato, o Open Finance é uma tecnologia bancária como qualquer outra, né?
só que ela é uma tecnologia que ela possibilita, através de padrões, né? Padrões tecnológicos e padrões de comunicação, de protocolo, né? Falando o mesmo idioma, com que um banco consiga falar com outro banco. A gente tem uma brincadeira na Finance Tech, o nosso marketing tem essa brincadeira de provocação, que a gente pede para as pessoas da Finance Tech explicarem o que é o Open Finance para a sua avó. Né? Como seria explicar o Open Finance para a sua avó? Boa. Né? Isso por quê? Porque é difícil, porque a gente vai falar de tecnologia e algo que é muito complexo. Sim. Então, basicamente, a gente cria tecnologias para que uma instituição possa se falar com a outra. Né? Mas, na prática, o que isso significa? Significa que, se eu estivesse explicando para minha avó, eu ia dizer, vó, né? Você lembra aquela gerente do banco que você precisava, quando você precisava de algum serviço financeiro, e você entrava em contato com ela, e você falava o que você precisava, e ela falava assim, você pode me trazer os documentos, você pode me trazer o teu histórico, você pode me trazer a tua fatura do cartão de outro banco, para você conseguir, né, seja um crédito ou algum outro serviço financeiro, você não vai precisar mais, aquela gerente vai ser capaz de buscar as suas informações em outro banco, uma vez que você der este acesso. Né? Isso. Então, basicamente é isso. O Open Finance ele vem com um cunho do Banco Central para equalizar as forças entre instituições e melhorar produtos e serviços. Esse é o grande objetivo. Isso aí. E esse movimento, assim, fica muito claro hoje que ele está indo para esse caminho, né? Então, basicamente é isso, tá? Muito bem, muito bem. Isso aí, Diogo, uma trajetória de sucesso, né? Uma trajetória com muito profissionalismo. Eu vivi junto com vocês aí, lá na Corpflex, né? Na época que a gente montou ali uma operação usando as tecnologias e você estava ali na linha de frente fazendo o trabalho acontecer e a gente ganhou muito, né, em tecnologia com essa evolução. Bom, agora entrando de fato, né, nesse assunto de inteligência artificial, a gente sabe que é uma realidade hoje. Como é que você vê esse movimento no mercado financeiro com a inteligência artificial? Uma grande dúvida, né, que acho que todo mundo tenta responder hoje é se a inteligência artificial ela é realmente uma tendência, se ela já é uma realidade, ou se ela é um hype. Né? Eu costumo dizer que tem um pouco dos dois. Eu acho que existe um hype por trás, mas que ela já é uma realidade e isso, para mim, já é um fato. Né? Acho que isso a gente já vê no dia a dia e já percebe. Ou seja, eu estou dizendo que é um caminho sem volta. É isso aí. Temos que você pode ir contra e tentar sobreviver, ou você pode aderir ao movimento e acelerar e tentar sair na frente. Eu acho que essa começa aí a cereja do bolo. Né? Perfeito. Você tomar a decisão de que você vai acatar o movimento e tentar te extrair o melhor dele, ou você vai tentar resistir ao máximo fazendo como você faz hoje, e em algum momento isso vai ser ultrapassado. Né? Eu acho que o que a gente vê muito é isso. Quando a gente olha para o Open Finance, o Open Finance ele é um protocolo de comunicação, ele não está mudando diretamente a forma com que os bancos fazem negócio. Né? Diretamente. Por que eu digo diretamente? Porque ele é um cunho social. Então, uma vez que ele é um cunho social, você precisa ter uma transformação na sociedade. A sociedade passará a consumir de maneira diferente os produtos e serviços. Isso vai fazer com que as instituições se mexam mais. Né? Então, a gente parte dessa premissa de que você precisa ter um movimento um pouco mais forte de quem é o consumidor final. Né? Seja a empresa, seja a pessoa física ou a jurídica. A jurídica sempre como um alvo mais forte das instituições, né? Porque é ali onde tem as grandes movimentações, de fato. Mas as pessoas físicas são sempre um grande mercado, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê alguns movimentos incipientes, tá? O que eu particularmente gosto, tá? Por que eu gosto? Ao mesmo tempo que a gente vê o hype, ou seja, pessoas tentando soltar grandes tecnologias para resolver problemas que talvez ainda não existam, né? Acho que essa palavra é interessante porque eu não estou tentando resolver algo que não é real. Exatamente. Não é isso. Eu estou resolvendo algo real, mas que talvez eu esteja muito futurista. E aí as empresas se perdem. Já vi algumas empreitadas de algumas startups que acabaram ficando pelo caminho. Não porque eles eram sonhadores, malucos, né? A gente ouve, não, aqueles caras eram malucos. Não, não é isso. O mercado existe. Exato. É uma realidade, aquela demanda, Exato. aquela solução ela é efetiva, porém
o mercado não está pronto para receber e aí você tem um ou outro só e aí uma andorinha não faz verão, né? Exatamente. E o investimento para isso nunca é barato. Então, assim, às vezes arriscar um caminho que você não consegue colher os frutos daquele caminho pode ser muito ruim para a empresa e a empresa acaba ficando pelo caminho, sendo comprada por uma maior que tenha mais corpo e que vai, às vezes, até engavetar o teu projeto para soltar mais à frente. Vide aí, a Google faz muito isso, a Microsoft faz bastante e outras, né? Então, esse é um movimento que a gente vê bastante. Agora, vamos falando um pouquinho de case, sem entrar muito no detalhe, que eu acho que depois a gente pode tentar aprofundar em algum detalhe específico, mas o que a gente vê? A gente vê primeiro, o que movimenta o mercado financeiro é o crédito. Então, a gente já vê algumas iniciativas voltadas ao crédito, né? Quando a gente fala de crédito, não só crédito e pagamento, acho que são duas frentes bem importantes. A primeira que a gente vai falar é o antifraude, né? Então, eu consegui mapear comportamentos de fraude, seja no pagamento ou comportamentos de clientes que causam inadimplência, isso é sempre muito interessante para nós. Por que é interessante? E por que é interessante para todo mundo? Eu acho que é o ponto onde o Open Finance entra, né? O ponto é, uma vez que eu consigo prever, ter uma previsibilidade melhor do que está acontecendo, eu consigo tomar menos risco. Quando eu tomo menos risco, taxa baixa. Então, eu consigo abaixar minha taxa, ser mais competitivo no mercado, gerando, enfim, o que a gente espera para a sociedade, que é esse benefício de poder tomar um crédito, né, quando você precisa, efetivamente, com uma taxa que seja razoável que você possa pagar. Senão, acaba que vira um círculo vicioso, ninguém paga nada e aí os problemas acontecem. Né? E a taxa só aumenta. Isso aumenta. Então, essa é uma iniciativa que a gente vê bastante. Na questão de pagamento, esses comportamentos de ataques, phishing e outros, é muito importante. Acho que a inteligência artificial ela entra para isso, né? Exato. E eu acho que essa é a grande vantagem da inteligência artificial. Às vezes a galera confunde um pouco a questão da inteligência artificial como automação, né? Eu consegui automatizar um processo, aquilo é inteligência? Efetivamente, não. Sim. É uma melhoria de um sistema, pode ser um sistema especialista, mas não é um sistema com inteligência artificial. Um sistema com inteligência artificial, ele tem que, de certa forma, resolver as perguntas difíceis do ser humano. Eu sempre falo isso, né? De maneira simples, inteligência artificial é quando o sistema começa a resolver aquelas perguntas que, quando você pega uma situação de fraude, por exemplo, você vai olhar e falar assim, esse aqui foi fraude? É uma pergunta que nós fazemos a olho, né? Eu estou tendo um contato, um olhar com aquelas informações e eu estou dizendo, ó, esta está parecida com esta. A hora que o sistema começa ele te dar esse tipo de resposta, aí é inteligência artificial. Exato. Então, isso é muito importante. Pegando essa informação e trazendo um conhecimento ali por trás, já trazendo para você a informação real do que está acontecendo de verdade. Está tendo ali uma resposta cognitiva, né? Ou seja, está realmente substituindo o ser humano. E por que ela é importante? Porque aí tem muita gente que fala assim, Diogo, mas eu posso pegar um relatório no final do dia e eu vejo isso. Falo, tá bom. Imagina uma empresa, eu trabalho numa empresa hoje que faz mais de quase 200 milhões de PIX por mês. Você imagina ter que avaliar 200 milhões de PIX por mês. Não dá. Não dá. Então, isso aí é inteligência artificial, nada de braçada, e aí onde a gente vê um case. E aí você comentou uma coisa muito interessante, que é essa questão do hype e da realidade, né? E eu concordo contigo. Acho que assim, inteligência artificial hoje, ela está inserida nas nossas vidas hoje e ela vai crescer muito rápido, mas ela vai crescendo no nosso dia a dia sem a gente perceber. Então, pegando um pouco dessa questão de fraude, os cartões de crédito, eles têm enraizado isso, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma compra em algum site que é fora do Brasil e tal, não sei o quê, ele vai lá e bloqueia. Não é uma fraude, mas ele, achou estranho. Risco. É um risco. É um risco. Aí vem uma mensagem no WhatsApp e fala, e aí, isso aqui é real? Você está realmente fazendo isso ou não? Aí você, clica sim, não, é real. Aí beleza, aí a transação vai. Ou pede para refazer a transação, mas é exatamente isso. É o algoritmo analisando tudo que está acontecendo e trazendo uma informação real. Aquilo é ou não é, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo isso é muito interessante. Assim, a gente pode aplicar para qualquer nível de produto financeiro, né? Isso é bem interessante. E o assunto IA é um assunto super extenso. A gente pode ficar aqui 14 horas falando, que eu acho que vai ter coisa para a gente falar, né? Mas eu não sou nenhum especialista de crédito, mas eu suporto as estratégias de crédito dos clientes e de parceiros, e eu entendo um pouco disso. Mas imagina que interessante. Essa acho que é a grande sacada que a gente tem no Open Finance, né? O fato dele ser um protocolo
comum, estandarizado, padronizado, faz com que eu consiga acessar a sua informação em qualquer lugar. Né? É isso aí. Tendo essa informação, então, por exemplo, eu sou uma empresa de cartão de crédito, que é o case que você falou, que é um case, para mim, é um dos poucos cases assim que perduram e que, para mim, tem uma longevidade ainda razoável. Mas, se eu preciso te dar crédito, minimamente eu preciso conhecer o risco, eu preciso conhecer a tua vida financeira. Mas, se eu já sei, de alguma forma, que você já tem crédito em outra instituição, o meu princípio já está ali, a base já está ali. Exato, né? exato. Você tem uma grande instituição por trás, um grande banco, que é um banco super confiável do nosso mercado brasileiro. E eu sei que aquele banco não empresta crédito para qualquer um de qualquer jeito. A hora que eu vejo o quanto você tem ali, o risco do meu crédito já melhorou. Exatamente. O meu motor de crédito para análise dessas informações ficou muito mais fácil. É isso aí. Eu não preciso ir buscar mais a tua vida nos birôs, ou não tanto nos birôs, eu posso complementar com os birôs. Tá. Eu não preciso buscar dados da tua pessoa onde não são em órgãos públicos, Sim. né, que é muitas vezes o que acontece. Eu simplesmente tenho uma informação muito mais direta. Né? Sim. E é inteligente. E de uma fonte que é o sentido do crédito, ali. Você está na instituição financeira. Super confiável. Eu tenho o crédito e sou um bom pagador, não tenho problemas, Exato. né? Sempre fui um... Então, automaticamente, até a minha taxa pode ser menor, porque, querendo ou não, eu vou conseguir pagar o crédito Sem de dúvida. qualquer forma, né? Pô, teve um case legal que aconteceu comigo. Eu acho que quando você passa na pele, você entende melhor, né? Mas eu tava vendo um carro, tentando ajudar meu pai a comprar um carro. Essa era a solução, né? E aí eu tava buscando nos sites de carro, tem alguns, né? E um dos sites de carro fazia... a maioria deles traz para você tentar fazer um financiamento, né? Sim. Aí eu falei, deixa eu ver como é que sai a taxa para ver se compensa, né? De repente, meu pai paga à vista, ele paga parcelado, eu tava ajudando ele a entender esse cenário. Aí eu entrei com os meus dados e eu tentei fazer uma pesquisa. A pesquisa não concluiu. Por que ela não concluiu? Porque eu não tenho histórico de tomada de crédito. Eu não tenho histórico. Entendi. Então, os canais aonde eles tentam buscar para saber se você toma crédito e é um bom pagador para isso, porque no Brasil, essa é a grande sacada, é você fazer o cara tomar o crédito e pagar o crédito para você saber como é o comportamento dele. Eu não tinha histórico. E aí, ele faltou dados, foram dados insuficientes para coletar essa informação. Mas se eu estou ali com os dados do Open Finance, eu já consigo compartilhar com eles os dados do Open Finance, ele vai olhar minha conta, ele vai olhar os meus investimentos, ele vai olhar outros produtos que eu utilizo, né? Produtos que conservam a minha vida, como um seguro de vida. Então, tudo isso passa a ser super relevante. Ou seja, muda a forma com que as empresas vão começar a dar crédito, a analisar a vida das pessoas. Então, esse case do cartão, para mim, ele é clássico. Eu acho que ele abre uma porta interessante. Né? A gente sempre tem o medo da competitividade versus a oportunidade. Eu acho que, nesse caso, pode ser uma boa oportunidade, né? Principalmente para novos entrantes que não têm essa capacidade. Eu acho que aí vai ser um caso bem legal. E no Open Insurance, né? Você comentou agora aí nessa questão dos seguros, né? O Open também vem crescendo muito e a inteligência artificial começa a trazer essas informações para uma tomada de decisão, para ser mais eficiente, né? Como é que você vê essa evolução aí também do Insurance? Muito, muito interessante a pergunta, porque o caso de seguros é um pouco diferente de bancos em si, do banking, né? Que a gente fala do novo finance, antigo banking. Nos seguros a gente tem muito mais produtos, né? Exato, hoje em dia você pode assegurar tudo que você imaginar, né? Até telefone. Exato. Então, bom, tem gente que assegura pedaços do corpo, né? A gente tem casos disso, né? Eu não sabia. A pessoa às vezes ela precisa do rosto, então ela faz um seguro para o rosto. Tudo isso acontece. Então, assim, é inúmero, porque é criatividade. Quando você trabalha com seguro, você está trabalhando com o efeito da segurança de alguma insegurança que existe. Então, os efeitos são inúmeros, né? Então, aonde você conseguir enxergar que existe uma insegurança, você pode construir um produto de seguros para aquilo, né? Então, é um caso super legal. Então, esse é um caso onde a hora que a gente interligar os ecossistemas, a hora que a gente conseguir entender o comportamento daquela pessoa de maneira muito rápida, não só o comportamento financeiro ou a portabilidade de um seguro que ele já tem em outra instituição, vai ajudar a gente a conseguir dar melhores seguros com menores taxas, né? Ou com valores, né, menores para a sociedade, para o usuário final. Então, isso é muito importante. O ponto é,
Quando a gente vai para o insurance, a gente está olhando ainda uma camada, é um mercado ainda incipiente, que a gente está olhando uma camada ainda das instituições, ainda que estão se regularizando. Tem um fator ali que é o corretor, né? Então, o corretor, havia uma desconfiança de que o corretor poderia ser uma variável nesse sistema que não perdurasse. E a gente, eu desde o início dizia que não. Acho que a gente tem serviços hoje onde você tem um bom vendedor na ponta, né? E esse cara apenas vai fazer com mais agilidade o trabalho dele e mais assertividade, tá? Não necessariamente não necessariamente velocidade, mas eficiência, que eu acho que é importante. Então passa a se tornar uma oportunidade também. Então a gente está olhando um pouquinho para tudo isso, tá? Hoje a gente tem grandes players de seguros como clientes. Legal. Eu sou apaixonado por seguros, assim, não vim dos seguros, mas talvez por essa curiosidade. É algo que a gente está torcendo bastante por esse ecossistema e para que ele mature rápido, porque eu acho que ali os cases serão inúmeros, assim. A gente percebe que ali a oportunidade não tem limite. Você disse, e é verdade, né? A quantidade de produto é enorme, então, obviamente, quanto mais informação, melhor, né? Bom, isso é um ponto importante, né? Assim, de forma prática, como é que você hoje enxerga naquele usuário que está em casa, né, no dia a dia? Como é que ele pode usar os recursos do Open Finance com os assistentes virtuais, né? Isso é uma coisa que a gente até conversou e é interessante, mas como é que você enxerga essa integração, né, digamos assim, com a Alexia e outros assistentes aí? A gente costuma olhar muito para fora, outros países, do que estão fazendo, né? E a gente percebe já esse movimento. No Brasil não seria diferente. Então, a gente já tem algumas instituições aí que nem aplicativo tem, já usa o WhatsApp, né? Então, você basicamente usa ali a tua estratégia de agentes, né? Conversacional. Então, basicamente, você diz o que você precisa e aquele agente é como se fosse uma gerente de um banco que está ali fazendo o que você precisa, acessando a tua conta. Você pede um extrato, ela te manda o extrato. Você pede a cotação de um produto, ela cota o seguro, cota o crédito, cota o que tiver na organização, sem você ter uma app, né? Então, isso é muito interessante. Isso... as OpenAIs, né, trouxeram para nós esse modelo, que já é um modelo de aprendizado profundo, como a gente chama, né? Modelo com interpretação de linguagem natural, onde você precisa entender o que está escrito, porque isso acontecendo no dia a dia parece fácil, né? Mas quando você pensa no software que está ali atrás, entendendo tudo aquilo acontecer, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Sim, eu acho que esse é o ponto. Mas a gente já vê iniciativas, por exemplo... de você conversar com a Alexa, por exemplo, quem tem Alexa em casa, poder dar comandos na Alexa. E aí, o Open Finance torna isso possível, né? Porque você tem um agente terceiro comandando instituições, porque isso é interessante. Porque minimamente você teria que estar logado no seu sistema. Exato. Só que aí o Open Finance ele tem uma figura sempre de um terceiro que executa essas transações. Então, eu poderia mandar a Alexa pagar uma conta para mim. Imagina, se acordar de manhã e falar, Alexa, tem alguma conta para pagar hoje? Ela acessa a tua conta, porque ela tem o direito de acessar como um privilégio que você deu via consentimento. Ela acessa e fala, olha, você tem sim, você tem uma conta para pagar hoje. Você quer pagar? Você fala, paga para mim, por favor. Ela vai e paga. Boa. Né? Isso, então, é muito interessante. Né? A gente tem alguns parceiros assim que estão tocando esse tipo de projeto, é bem interessante. E essa questão dos terceiros traz segurança também para a estrutura, né? Que você não tem ali um canal direto acessando, né? Não, sem dúvida. Esse terceiro, ele é uma parte integrante do ecossistema. Ele faz parte do ecossistema. Ele é um agente oficial. Ele tem que estar registrado, ele tem que fazer parte do ecossistema. Ele tem que ter os certificados digitais, como a gente tem como PF, né? O nosso CPF ou CNPJ, tudo que você precisa. Da mesma forma, esse agente para comandar... nesse mercado, nesse ecossistema, ele precisa dessas autoridades, né? Então, ele passa por toda a camada de segurança, antifraude, avaliação, tudo que você imaginar de compliance tem por trás dessa empresa. Então, isso baliza bem ali, dá uma legitimidade bacana ali para a operação. Legal. Bom, você falou das APIs, né? Hoje já existe, né, formas de você desenvolver APIs através... de comandos com PLN, né? Que é Programa de Linguagem Natural, né? Que você usa ali comandos que você vai falando e ele vai estruturando todo o código para desenvolver uma API, né? Isso facilita muito o desenvolvedor também, né? E essa é uma ponta
essa é uma ponta, porque assim, sempre que você pensa no desenvolvimento de um software, né? Principalmente um software que vai utilizar de alguma estratégia de inteligência artificial, seja ela machine learning, deep learning, ou qualquer estratégia de sensorial, robótica, que aí você começa a ir para uma inteligência artificial mais voltada à robótica, né? Com articulações e tudo mais, sempre tem a dificuldade de falar assim, quem eu contrato para fazer isso, né? Exato. Então, óbvio, quem não é programador ainda não consegue criar grandes sistemas, mas já consegue fazer bastante coisa. Né? Hoje, os programadores lá da empresa utilizam bastante. Precisa de uma função para fazer uma conversão de um dado, ou para trazer alguma informação, ou acessar alguma biblioteca, ele simplesmente, integrado na própria ferramenta que eles usam para desenvolvimento, eles dão um comandinho que usa alguma sigla, que identifica que é uma ajuda que você está pedindo, na hora que você dá um espaço ali, cospe o código pronto, né? Então isso é surreal, né? A gente pensar nisso hoje. Eu, como programador das antigas, acho que se alguém me contasse isso há 20 anos... Ia ser impossível, né? Eu ia morrer do coração, eu acho, né? Mas é isso é uma realidade hoje. A gente vê a indústria do desenvolvimento usando bastante, a indústria das vendas usando massivamente. Então, você vê softwares hoje para geração de... Se você me pedir uma apresentação, em meia hora eu uso um software de inteligência artificial ali, eu monto uma apresentação fantástica para você. Né? Consigo saber a vida da empresa. Então, assim, você consegue se preparar melhor. Isso é uma tendência. Esse é um ponto muito importante, Diogo. E eu falo isso muito hoje. A gente está falando muito de inteligência artificial. E aí muita gente, né, resiste e diz, não, é inteligência artificial contra humanos, né? E, na verdade, não é isso, né? Inteligência artificial, na verdade, é humanos com inteligência artificial. Você vai ser muito mais produtivo, você vai otimizar muito o tempo. Hoje eu estava num cliente de manhã... Até abraço aí ao Cláudio. E hoje, assim, né, conversando com ele mostrando, né, como ele fazia ali os relatórios e tal. Falei, cara, se a gente usar inteligência artificial, você vai, tipo, otimizar 4 horas do seu tempo. E vai tomar uma decisão muito mais assertiva e mais rápida, porque, lógico, tem a questão dos dados, né? Você tem que estar muito bem preparado. O dado é o fundamental para a inteligência artificial, né? Você tem que estar bem estruturado. Mas a partir desse momento que você tem essa informação, esse dado, seja histórico, seja do momento, e a projeção que ela pode fazer, a informação, o conhecimento que ela vai trazer para você tomar a decisão é fantástico. É fantástico. Você otimiza demais. E esse eu acho que é um dos pontos, né? Que eu coloco. Assim, a inteligência artificial, ela está aqui para você usar ela para você ser cada vez mais produtivo. A seu favor, né? Exatamente. E essa eu acho que é um grande ponto que o mercado ainda não está enxergando, né? Porque é um paradigma que a galera vem vivendo. Porque é aquilo. Seja até mesmo funcionário ou empresário... algumas empresas já enxergaram que, cara, precisam usar cada vez mais, né? Eu vi uma reportagem essa semana que tá, assim, todo mundo, os grandes diretores, né, os CIOs das grandes empresas, investindo pesado porque vão implementar inteligência artificial em todas as áreas. E aí o funcionário ele tem que estar preparado para absorver isso. E aí o cara que tiver com esse conhecimento adquirido, digamos assim, né? Ele vai dar saltos muito mais eficientes e ajudar a empresa, obviamente, a chegar nos resultados que tem que fazer. Né? Quando a gente fala do mundo empresário, né, o empresariado, empresas e tudo mais, a gente sempre pensa no aumento da receita, né? É isso aí. Mas eu sempre digo, a redução do custo, ela é o lucro líquido. Né? Toda vez que você tira R$1 de custo, ele é líquido. É isso. Líquido e certo. É isso aí. Então, eu acho que é um balizamento dos dois. Eu acho que o exemplo que você usou é fantástico. Eu acho que melhorar automações, né, trabalhos que os seres humanos demoram para fazer e que muitas vezes não escala e que entope uma indústria, que entope uma área. Né? Se entrar muitos leads, por exemplo, na área de vendas, acaba entupindo. Se você conseguir automatizar aquilo usando a inteligência, é melhor. Aí, perguntas que me fazem no dia a dia, Diogo, mas não dá para só construir um software que faz alguns ifs, tem algumas condições que faz o que tem que fazer? Dá. Mas até para construir o software, para este tipo de situação, é difícil. Por quê? O ser humano vai ter que prever todas as variáveis do sistema.
quando eu posso usar a inteligência artificial para analisar as variáveis do sistema baseando em dados. Então, esse acho que é a grande sacada. Quer ver um exemplo interessante? Teve um software, esses dias meus filhos estavam jogando um joguinho no celular, e ali eu vi nitidamente o valor agregado da inteligência artificial, né? Era um software que o software dizia, desenhe para mim um trem. E você tinha que desenhar um trem, né? Se eu tentasse fazer isso com um sistema normal, sem usar a inteligência artificial, eu ia ter que mapear os pixels da tela para poder identificar o que era É absurdo. A hora que eu pego um sistema que já está preparado para isso, uma inteligência artificial, e eu passo um monte de imagens para ele falando, ó, isso é trem, isso é trem, isso é trem, isso não é trem, isso é trem, isso é trem, e eu treino aquele modelo, qualquer criança desenha muito rápido e ele vai dizer se é ou não é. Aí sim, a assertividade daquilo vai ser o quanto eu treinei o modelo. É isso aí. Mas assim, é um software desenvolvido muito mais rápido para fazer uma coisa muito mais complexa. Então a gente começa a entrar em alguns paradigmas interessantes. E é o que você falou da questão do ser humano. A gente, como ser humano, a gente tende a ser pessimista, né? A gente tende a pensar no mundo Matrix, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar a sessão. É meio que unânime, assim. Eu faço uma pesquisa aqui com a galera, é um pouco unânime. Todo mundo acha que o fim é inevitável, né? Mas assim, até este fim que a gente não sabe, porque na verdade o não saber para o ser humano é onde gera o risco, né? É uma insegurança muito grande, mas a gente não sabe nem o tempo e nem as oportunidades que vão estar ali, se eu vou surfar essa onda ou não. Então isso é muito importante. E essa dúvida é o que gera ali essa singularidade, esse medo do que pode acontecer. Mas efetivamente o que a gente vê hoje se você não começar a aplicar, os outros farão e farão mais rápido. É isso aí. Né? E para fazer sentido, acho que tem que ter esse valor agregado de negócio. Né? Se eu estou olhando para a minha empresa para aplicar algum processo que vá usar inteligência artificial, ele tem que fazer sentido. Né? Se eu aplicar aonde um ser humano faz em meia hora, não vai fazer sentido. Apesar de ser um belo sistema, não faz sentido. Sim. Mas aonde eu enxergar que existe essa oportunidade, certamente ali eu vou surfar uma boa onda. É isso aí. E você comentou, né, da questão de começar a buscar, porque é o seguinte, as coisas estão acontecendo. E aí, se você é empresário, não busca ter essa evolução, correr atrás é um esforço maior. Porque vai chegar uma hora que você vai ficar tão para trás que aí você vai olhar, agora é a hora de correr. Aí você vai ter que correr, só que o cara tá com a inteligência artificial implementada e rodando, a evolução dele é em passos muito mais largos. Então, na hora que você chegar perto dele, ele já deu 2, 3 passos. Então, essa energia que você vai despender dentro da empresa vai ser muito maior, né? E eu acho que isso vai ficar mais evidente nos próximos 5 anos. Perfeito. Bom, começa que a hora que você olha a adoção da IA hoje, porque hoje nós temos recursos computacionais, nós que fomos precursores desse movimento lá atrás, isso aí. de dar recurso computacional para as pessoas. Você começa a dar recurso computacional hoje, que a gente já tem acesso a isso, né? Vamos dizer, além de existir, ele é mais acessível, a gente começa a perceber que a curva da IA era uma curva tão agressiva que ela está passando a curva da adoção da internet e de outras tecnologias que vieram pelo caminho. Então, assim, quando a gente fala de 5 anos, talvez a gente esteja falando de uma mudança drástica. Tá? Em 5 anos, eu acho que a gente vai começar a ver de maneira nítida isso acontecer, né? Quem adotou vai seguir um caminho, quem não adotou vai ficar em algum espaço ali que talvez não tenha um futuro certo. É isso aí. Eu acho que esse é o ponto. Eu até coloco algumas grandes revoluções, né? E se você for olhar essas revoluções, a internet aconteceu ali na década de 90, os smartphones já veio depois de 10 anos depois, e aí você vê que a velocidade é muito grande. E agora você está entrando nessa revolução da inteligência artificial. Então, é realmente assim, daqui 5 anos é absurdo, né? Você vai ver carros, enfim, já tem carros voadores e tal. Tudo isso vai usar a inteligência artificial, né? Não, o pessoal já fala que esses carros elétricos que a gente usa hoje em dia, né? Essas marcas que estão por aí, já tem mais linhas de código do que um Boeing de 10 anos atrás, né? É isso aí. Então, você imagina como é que já está o negócio. Mas tem um fator aí, que é o fator humano, que eu acho que é onde a gente tem que se preocupar. Humano, e quando eu falo humano,
análise real ali do comportamento humano, de como isso vai perpetuar, porque os técnicos tendem a não olhar um pouco para isso. Né? Eles tendem a desenvolver o software sem analisar muito. Então, pode ser que muitos softwares sejam desenvolvidos que ainda não sejam totalmente aderentes, né? Ou que talvez não tragam o benefício real para aquilo, né? E que, de certa forma, a gente precisa ter ética. Eu acho que a questão da ética aí é um ponto que tem que ser muito bem balizado. Então, a inteligência artificial ela é um sistema que aprende sozinho. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente está ensinando. Um filho mal educado é exatamente isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu acho que a responsabilidade nossa, como nosso ainda, ou mais jovens, né? A gente já não está tão jovem assim, né? Mas como precursores desse momento agora, eu acho que é questão de assumir um pouco essa responsabilidade, de enxergar. E aí contamos aí, obviamente, com os empresários que estão desafiando os modelos e tudo mais, que tenham essa responsabilidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Não, você falou um ponto que é crucial nesse movimento e nessa revolução da inteligência artificial, que é a ética e a transparência, né? Tanto que uma das próximas evoluções da inteligência artificial é ela ter uma estrutura de transparência do código da decisão que ela está tomando. Então, antes dela tomar a decisão, eu estou tomando a decisão por causa disso. E aí você, humano, vai interpretar e falar, bom, faz sentido, pode seguir. Ou não faz sentido. Você está errado aqui porque você pegou alguma informação passada. Mas essa busca, né, de ética e transparência ela é fundamental. E óbvio que quem está desenvolvendo, quem está na linha de frente, tem que ter muito isso claro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um ponto que eu acho que no futuro deve pegar bastante. Quando a gente fala do modelo financeiro, seguros e por aí vai, isso se torna mais crítico, né? Porque parece que não, mas assim, a vida financeira de uma pessoa é 80% da sua vida hoje, né? Não sei se isso está certo ou errado, mas hoje é assim, né? Hoje, se eu faço um tracking da tua vida financeira, muito provavelmente eu vou pegar todos os teus comportamentos, né? Então, e quando eu digo dessa responsabilidade ética, não é somente o fato de você estar lidando com dados de pessoas financeiras que dirigem 80% da vida daquela pessoa, né? Que demonstram 80% da vida daquela pessoa. Isso já tem uma importância absurda, né? Aqui no Brasil a gente é bem evoluído de LGPD e tudo mais. Então a gente já tem uma lei para isso. Eu vejo outros países começando a implantar essa lei agora. Não, hoje a nossa lei aqui é uma lei muito bem estruturada. Muito bem estruturada, que evolui, que passa por manutenções. Então tudo isso é muito legal. O movimento do Open Finance trouxe desafios, teve atualizações. Então nós temos órgãos sérios, né, que estão por trás disso. Isso é muito legal. Boa. Mas efetivamente imagina na tua análise da tua vida coisas que eu posso inferir ali, né? E aí nós temos, ao mesmo tempo, instituições que ganham dinheiro com a ignorância, porque a ignorância dá dinheiro, e muito no nosso país, né? Então, talvez trazer conhecimento para você pode não ser legal, porque você vai parar de consumir os produtos e serviços que você consome. E do outro lado da moeda, a gente tem outras instituições, outras empresas que estão realmente trazendo conteúdo para fazer com que o cidadão possa usar melhor o seu dinheiro, contratar o melhor seguro. É isso aí. Porque é muito comum, se você avaliar qualquer pessoa que comprou... Eu fiz esse teste, eu avaliei o meu seguro de vida, por exemplo, com outra instituição. E é impressionante como eu já estou deslocado. Eu comprei algo que já não me serve. É interessante isso, porque o vendedor foi tão bom vendedor, e aí mérito do vendedor, mas ele me vendeu algo que parte eu não precisava e o que eu precisava talvez não estava ali. Então isso é interessante, olhar e fazer a manutenção de tudo isso também é um business interessante, assim, eu diria que é super importante. Bom, e quais são os desafios que você enxerga aí para implementar essas soluções de Open Finance hoje no Brasil, né, principalmente? Olha, o primeiro desafio que a gente enfrenta no Open é a maturidade do ecossistema. Então, é todo mundo realmente utilizar com compromisso e seriedade, que isso vem acontecendo, mas a gente ainda não atingiu níveis muito altos disso, né? A gente está crescendo, acho que é mérito das instituições. A gente tem cerca de 900 participantes, por exemplo, no mundo do finance.
mas ainda tem oportunidade para muito mais, né? Então, acho que isso, a maturidade do ecossistema, daqui a pouco deve estar chegando numa boa maturidade, acho que é o primeiro desafio que a gente está passando hoje. O segundo desafio é realmente o pessoal escolher os cases que ajudam as pessoas de fato. Eu acho que se esse é o cunho, né, do Open Finance, e é o que a gente busca melhorar a vida, tanto da empresa como do cidadão final, eu acho que a gente tem que analisar a vida daquela pessoa e ver o que a gente pode resolver de problema com ela. Então, cases reais que possam realmente fazer sentido, né? Não faz sentido eu querer, de repente, ensinar investimento para quem não tem dinheiro. Eu preciso primeiro recuperar a vida de quem não tem dinheiro, ou fazer aquela pessoa ter dinheiro, né? Ou conseguir guardar dinheiro, ou sair da dívida, ou tudo mais. Então, esse é um grande desafio. Acho que eu acho que até essa educação financeira é algo que cresceu muito nos últimos anos. Muito. Né? Você tem aí vários influenciadores, né, nesse processo, mas que realmente é a essência, né? É a essência ali do cidadão, que ele tem que, né, ele tem que se respeitar e enxergar que ele precisa, uma parte do recurso tem que poupar, ele tem que evoluir, porque senão ele não vai crescer, né? E esse é o grande desafio. Acho que você tocou num ponto, a educação. Essa palavra, para mim, ela diz muita coisa, né? É isso aí. Se a gente for pensar... E nós tivemos um boom ali de empresas voltadas à educação financeira e gestão financeira, que acabaram ficando pelo caminho ou estão com o seu roadmap praticamente congelado, né? Porque existe várias maturidades, né? A educação, você não educa teu filho para entrar na faculdade com 4 ou 5 anos de idade. Né? Isso aí. Então, esse acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Você precisa pegar a pessoa desde a ponta para poder levar até o grande objetivo. Eu acho que isso foi onde algumas coisas se pecaram ali, né, nesse meio do caminho. Mas a gestão financeira, que já é o dia a dia, todo mundo paga a conta, eu pago conta, você paga a conta. Então, de repente, se você tiver uma maneira fácil de não perder uma conta, porque você tem alguém que está olhando para isso, já te ajuda, então isso tem um mega valor. Né? Isso aí. E para o lado da empresa, e eu não posso deixar de falar isso porque nós somos B2B, né? Só que assim, o movimento B2B só faz sentido quando tem, em algum momento vai ter um 2C, né? Porque pode ser B2B2B, 2C, ou pode ser B2B2C, não importa. Mas tem que ter um 2C em algum lugar, né? Porque no fim das contas é um ser humano que está ali. É isso aí. Né? Então, olhando para isso, dar insights para as empresas, analisando esse comportamento, né? E dizer para as empresas de que maneira abordar melhor o seu cliente, de que maneira construir um produto melhor. Eu acho que essa é a grande sacada. É um modelo conseguir inferir na vida financeira de uma pessoa e um modelo sugerir as melhores taxas para aquela pessoa. Né? Começar a personalizar. A gente fala muito de hyper-personalization, né? Hiper-personalização, que é exatamente isso. É o software que parece que foi feito para você. É isso aí. Você fala, nossa, eu entrei no meu banco e eu senti que o banco estava trabalhando para mim, porque ele estava atuando nas minhas dores, né? É isso aí. Então, isso é uma tendência. A gente já viu aí os fundadores do Nubank falando isso, né? Que é uma tendência, mas isso é fato. Isso a gente analisa na íntegra e é um movimento. E a inteligência artificial é muito enraizada exatamente nessa personalização, né? Isso traz essa coisa... dessa experiência, né, muito ampla, né, do consumidor final com aquele sistema ou com aquele atendimento, trazendo informações de acordo com o que ele espera, né? Isso é muito Sem dúvida. Né? Você não pode ter um carro veloz onde você coloca ele numa estrada de terra, né? Então, o Open Finance ele é exatamente isso. Ele é uma estrada de alta velocidade, que possibilita oportunidades inúmeras. O que você vai colocar para andar naquela estrada, aí é a criatividade de cada um, né? É isso aí. E você usou o exemplo de uma área muito interessante, atendimento. Né? Porque a gente fala muito de máquina, esquece um pouco do ser humano lá atrás, mas a máquina também pode ajudar nesse sentido. Exato. O atendimento. Exato. Então, hoje a gente já usa software hoje que consegue analisar as perguntas dos nossos clientes dentro do nosso Service Desk, por exemplo, ou outros canais que a gente publica, né? E a gente consegue analisar e a própria inteligência consegue sugerir conteúdos para a gente colocar na FAQ, na documentação do produto. Para diminuir aquela pergunta. Total. Imagina quantas pessoas eu teria que ter na minha área hoje para fazer isso. É isso aí. Então, esse é um case real que a gente ainda utiliza
ainda como beta tester, né? Estamos testando esses modelos, mas a gente já consegue ver algumas coisas interessantes, porque tem um certo cuidado. Nós, seres humanos, temos esse medo, né? Então vamos devagarinho. Vamos ver se não sai nada discrepante do outro lado. Mas a gente já avaliou, já fizemos alguns conteúdos que foram direcionados por IA. E deu super certo. A gente viu que o consumo do site aumentou. Os nossos clientes tiveram resposta muito mais rápida. Aí você começa a ver a tendência de atendimento cai. É isso aí. Então, isso é uma mega oportunidade. E aí você reduz custo. Total. Aí aquilo que era o custo que aumentava, né? Diminuía o lucro. Você diminuindo o custo, você aumenta o lucro direto, né? Exato. É isso. Acho que tudo que a gente falou acaba sendo grandes desafios, né? A gente ainda tem um pouco daquele panorama dizendo, não, mas a inteligência artificial vai substituir o trabalho de muita gente, mas também vai gerar muitos novos trabalhos. É isso aí. O que de fato a gente vê não serão trabalhos simples. O trabalho simples a IA vai fazer. É isso aí. Então o ser humano vai ter que se mexer para colher mais conteúdo e tentar se especializar em algo. Então isso para mim tá muito claro. Pelo menos a curto prazo. A longo prazo a gente não sabe. Mas você matou. É exatamente isso, né? Aquilo que é repetitivo, braçal e que não tem muita... É repetitivo, cara, a inteligência artificial, os robôs, eles vão fazer. Vão fazer. Isso já é um fato. Mas a inteligência artificial vai abrir muitas outras oportunidades para as pessoas enxergarem e ganharem muito dinheiro nisso. Porque vão ser super valorizadas, vão sair na frente, vão se destacar e, obviamente... dentro de cada um dos segmentos, essa revolução ela é inúmera, né? Então... E se a gente conseguir... Se nós trouxermos de alguma forma a uma qualidade de vida... Porque hoje... eu não sei se é muito da nossa indústria e da indústria que nós trabalhamos juntos no passado e você vê muito isso acontecendo, que é voltado à tecnologia em si. A gente trabalha muito. Isso aí. As pessoas trabalham muito, né? Então, a exaustão é algo natural. Burnout já virou conversa de corredor. Isso. Né? Então, se a gente conseguir, dessa forma, a gente conseguir atingir uma qualidade de vida melhor ali, eu acho que essa é uma receita muito interessante. É isso aí. A MPA, ela é... O conceito da MPA, ela vem exatamente dessa tríade, desses 3 norteadores, né? Que é mente, propósito e ação. A gente sabe que mente e propósito é 1% de inspiração, né? A ação é os 99%. Mas essa questão do burnout, e aí é onde a gente trabalha muito essa mente, não só do empreendedor, mas de todos que estão envolvidos dentro do negócio, né? Porque, cara, você precisa ter qualidade de vida, né? Sim. Senão não faz sentido, né? Chega uma hora que perde o sentido. Né? Então, você precisa ter tempo para estar com a sua família, para estar com seus filhos, para você educar direito os seus filhos. E educar direito os seus filhos, cara, é um tempo de qualidade, né? Eu não digo que é tempo, muito tempo. É um tempo com qualidade com eles. E tempo com qualidade com eles, cara, é você só pensar neles. E hoje, a gente sabe que, cara, a realidade é que você chega em casa, muitas vezes, já tarde, e a sua cabeça tá no trabalho. Sem dúvida. Você continua pensando, puta, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer? Puta, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar a conta, como é que eu tenho que vender mais e tal. E aí é o ponto que eu coloco, né? A inteligência artificial, ela vem para poder ajudar você a pensar e otimizar. Até porque a inteligência artificial é um ser humano que vai trabalhar 24/7 e não cobra. Exato. Não vai te cobrar hora extra, não vai reclamar, não vai pedir pagar no máximo férias. processamento extra. É isso aí, beleza. Vai ser um processamento extra porque tá entrando mais esse faturamento, né? Então, beleza. Né? Mas é interessante. O meu filho, de vez em quando eu tô em casa, tem essa coisa do home office, né? Você chega em casa do trabalho e aí sempre fica algumas rebarbinhas de reuniões, essas coisas, a gente passa um pouquinho do horário, né? Sim. Aí ele fala, pai... Mas você vem para casa e continua trabalhando? Para ele, trabalho é algo que fica lá. É, isso né? aí. Não é algo que vem para casa. É interessante isso, né? Aí. É a nova geração, né? É muito bom. Bom, mas é isso aí. Bom, para a gente encerrar aqui, né? A gente discutiu bastante aí, tá ótimo. Qual é o impacto econômico, né, que você enxerga, né, dentro dessas soluções de IA com Open Finance hoje no mercado em geral, assim? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu acho que assim, em termos de oportunidade, receita, eu acho que a eficiência vai trazer isso. E os números são astronômicos, quando você vê as tendências são astronômicas, né? A gente está falando da casa de bons bilhões, trilhões aí, entre empresas, melhorias que podem ser feitas, né? Ainda tem algumas pontas soltas, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas
A ideia de tentar equalizar forças, equalizar tecnologia, equalizar a questão do processo, ainda não é algo viável para qualquer um. Não é qualquer um que pode ter acesso a essas... Em termos tecnológicos, sim, mas em termos de custo, ainda não. Né? Então, para mim, é um ponto crítico nessa balança, que eu ainda não sei como é que se resolve, mas eu imagino que nos próximos anos aí algumas oportunidades devem aparecer, né? Como nós tivemos no passado a equalização de forças feitas por open sources, né? Que até quando não tinha, se quisesse um software que fizesse algo a mais do que outro, você tinha que comprar, fosse um banco de dados ou qualquer outra coisa assim, né? Hoje não, hoje você tem acesso, uma empresa, uma startup consegue ter ótimas tecnologias sem gastar um centavo daquele software porque é uma propriedade intelectual já compartilhada, né? Então, isso em IA ainda não ficou muito claro para mim. Sabe como é que eu descubro isso? Você tem as tecnologias, você tem tudo, mas não tá uma receita muito fluente ainda. Então, você tem que sair buscando, você tem que... As que são tecnologias mais acessíveis, elas não têm tanta documentação, elas não são tão fáceis de usar, elas precisam mais de programação. Eu sei porque eu tentei fazer uma pesquisa esses dias para ver um caminho rápido de fazer, eu não encontrei tão rápido. Eu, como tenho um viés mais técnico, sim, eu consigo me desdobrar para um lado para o outro, mas eu tentei me colocar na posição de quem não é técnico e eu não encontrei uma receita muito fácil ainda. Eu acho que elas virão, acho que o ChatGPT vem aí para mostrar isso. Exato, né? Para mim foi uma grande disrupção do modelo, né? Traz uma disrupção, faz todo mundo pensar diferente, todo mundo que não acreditava passou a acreditar. Então é um choque, ele é o né? grande percussor, né? Desse grande movimento, né? Sem ele dúvida. trouxe a facilidade da integração, né? Já existia, porque inteligência artificial, né? Muita gente acha que é coisa agora, né? Não. Mas não, é de 1946, né? Então, isso aí. Eu estudei na escola. Eu fiz escola mais técnica, né? Depois eu me formei. O meu curso de gestão, inclusive, que era gestão com tecnologia, eu aprendi redes neurais. É isso aí. E faz o quê? 20 anos, cara. Então, né? Imagina outros que vieram no passado, porque os algoritmos que a gente usa hoje, não é a gente que está criando. Aquilo é matemática avançadíssima. Exato. Né? Foram feitos por cientistas há 50 anos atrás. A gente só aplica hoje. A gente só traz para a tecnologia, né? Mas o que foi feito lá atrás, que é o que traz para nós esse conhecimento hoje, é o que está valendo, né? É isso aí. E aí, óbvio, a evolução do processamento, né, é que fez esse boom. Sem dúvida. E possibilitou ao OpenAI abrir o ChatGPT. Que é outra coisa cara, porque quando você vai fazer Deep Learning, por exemplo, você vai fazer processamento profundo de aprendizagem, você precisa de GPU, não é uma CPU normal. Então, você precisa de recurso caro. Exato. E uma hora de uma máquina com esse tipo de processamento é 10, 15 vezes mais cara que de um processamento tradicional, a depender da arquitetura, né? Então, ainda não é muito viável, não é muito barato, né? A gente já percebe algumas empresas fizeram muito movimento de ir para a cloud, se depararam com o custo, estão voltando. É isso aí. Estão voltando. Então, hoje a gente está vendo isso. Tem um meio do caminho aí. Os pequenininhos estão indo para a cloud rápido, a hora que eles dão de frente com o custo, eles voltam. É isso aí. Então, esse movimento está indo e voltando. Então, economicamente, eu acho que ainda não consigo te desenhar um futuro claro, mas alguma coisa deve aparecer nos próximos um ano e meio. Imagino que alguma coisa deve aparecer. Boa. Muito bem. Cara, Diogão, papo sensacional. Já deu aqui 1 hora do nosso papo. E, cara, muito obrigado pela presença. Adorei aqui essa troca de informação, de ideias aqui. E obrigado. Eu que agradeço, Marcão, estar aqui contigo e poder falar de um tema tão bom, tão gostoso quanto esse, que nem eu disse. Passou 1 hora que a gente nem viu. Nem viu. Podia ter ficado umas 15 horas aqui, ainda tem conteúdo para falar. Queria aproveitar para agradecer os meus sócios, as pessoas que trabalham comigo, que me possibilitaram chegar aqui, agradecer a minha família, né, primeiramente, para poder chegar até onde a gente chegou. E dizer que é só mais uma batalha, né? Vamos fazer dela uma batalha gostosa. Né? Não vamos fazer... não vamos deixar o negócio ficar tortuoso, né? Vamos tentar fazer mais smooth. Boa. Bom, pessoal, é isso aí. Se você quer conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, na descrição desse vídeo vai ter um link. Negócios Inteligentes. É um infoproduto muito interessante. E até lá. Siga nossos canais aí e também bate no sininho. Obrigado e até a próxima.